1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Mas antes da gente ler, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, Pai, e a gente pede, não como um ato ritualístico, mas crendo na Tua manifestação. Que o Senhor nos ilumine, Pai. Precisamos discernir a Tua palavra, o Teu Evangelho, aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos da transformação que o Senhor pode gerar no nosso coração e nas nossas almas. Fala conosco, Pai amado, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo escreve nesse capítulo 6 para uma igreja problemática, uma igreja tumultuada, uma igreja sectária, uma igreja que eu vou te falar, hein? É muito difícil mesmo. E Paulo diz o seguinte a respeito de um problema específico que está acontecendo lá, e ao que nos parece, por aquilo que Paulo diz, não era uma queixa isolada, era algo endêmico, algo recorrente na vida dessa comunidade de fé. Ele diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Paulo então começa a mostrar aqui para a gente, nessa carta que ele escreve para eles, mas a gente consegue entender que um dos problemas graves que está acontecendo nessa comunidade é que os problemas entre os irmãos são tão grandes, tão profundos, tão intensos, que eles estão levando as queixas uns contra os outros para o tribunal. Eles estão indo, procurando advogado, procurando e confiando na justiça que o Estado fornece, ao invés de resolverem suas questões internamente ali entre os santos. E Paulo faz esse apelo: vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Vocês são povo de Deus, vocês são povo de Jesus. Meu Deus, o que aconteceu com vocês que vocês têm que apelar à justiça comum para resolver os pepinos de vocês? E ele continua: se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Ou seja, se vocês vão julgar questões, digamos assim, celestiais, que tocam a eternidade, as coisas do dia a dia vocês não conseguem, essas coisas menores. E ele insiste: vocês não sabem que haverão de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida vocês deveriam ser capazes de resolver. E ele continua: portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiam juízes os que são rejeitados nas questões relativas aos valores do reino? Digo isto para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Então, Paulo, ele fala e deixa bem explícito que ele fala isso para vergonha desses irmãos, porque isso é uma completa contradição na ótica paulina daquilo que está acontecendo aqui nessa comunidade de fé, porque eles depositam a esperança deles nos juízes estatais e não confiam na sabedoria que emana da própria comunidade de fé. A esperança deles está fora da igreja, não está dentro da igreja para lidar com essas questões. E aí ele termina assim: o fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. E essas duas falas finais
me parecem que a gente tem aqui uma pérola para a gente se apropriar dela e para a gente internalizá-la e para a gente viver. Olha o que Paulo fala, vou repetir as duas últimas perguntas. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Por quê? Como eu disse, a gente está diante de uma igreja sectária, uma igreja sectária no sentido, né, das divisões que existem entre eles, uma igreja briguenta, cheia de treta, cheia de BO, né? Cheia, como diria o Carlos Leite hoje pela manhã, ele falou, cheia de carrapicho, as ovelhas estão cheias de carrapicho. Né? Está todo mundo irritado, todo mundo brigando, todo mundo tensionado, uma igreja que a gente sabe que é arrogante, que é prepotente, pessoas que se sentem mais espirituais que as outras, porque uma tem um dom espiritual, o outro não tem, porque um fala em línguas, o outro não fala, porque um isso, um aquilo. Uma igreja completamente desequilibrada do prumo do evangelho. E nesse texto em específico, a gente percebe talvez um elemento ainda mais profundo no coração desses irmãos. Um pecado ainda mais elementar na alma desses e dessa igreja. Eles são desejosos de sempre estarem ganhando. Eles querem sempre ganhar. Então, quando há desavença entre um ou outro, isso gera algum tipo de prejuízo, o irmão ou a irmã não pensa duas vezes antes de ir num tribunal para poder garantir o seu direito. Ninguém aqui dentro dessa comunidade cogita a possibilidade de sair no prejuízo. Ninguém aqui cogita a possibilidade de ser prejudicado, de sofrer algum tipo de injustiça, mas passar por aquela perda, passar por aquela dor, passar por aquele problema. Não, eles não pensam duas vezes antes de processar a outra pessoa, entrar numa briga judicial e jurídica para que ele possa vencer e ganhar. Quem sabe o grande pecado que a gente está lidando aqui é esse pecado da arrogância, da soberba que esses irmãos, eles nutrem entre eles, né? Porque eles se envaidecem com dons espirituais e certamente alguém espiritual, alguém poderoso, alguém cheio de espírito, jamais ia sair num preju por conta de um BO do outro irmão. Então eu processo ele, em nome de Jesus eu vou ganhar a causa. Povo complicado, povo complicado. É isso que a gente está testemunhando aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vivemos dentro de um mundo, dentro de uma sociedade contemporânea, nesse momento, cada um de nós, em que Byung-Chul Han, filósofo coreano, sul-coreano, ele chama de sociedade do desempenho. Sociedade do desempenho. Nós todos estamos influenciados por um tipo de lógica em que a gente, cada indivíduo, é instigado a ser uma empresa, a trabalhar na lógica do mercado. E não sei se vocês sabem, mas uma empresa no mercado, ela não pode dar prejuízo. Ela só pode ganhar. Só existe um caminho, vencer. Só existe um caminho, o lucro. Só existe um caminho, crescer. Eu me lembro uma vez, né, em que eu falava com um amigo sobre a possibilidade de uma coisa que eu estava inventando na minha cabeça. E eu falava para ele assim, eu falei, nossa, eu queria ter um negócio assim, tal, e que fosse pequenininho. Ele falou, começou a rir da minha cara. André, como assim pequenininho? É pequenininho, porque eu não quero ter dor de cabeça, eu falei para ele. Começou a rir da minha cara, você não pode pensar isso, André. Pensamento pequeno,
Tem que pensar grande, tem que crescer, tem que melhorar, tem que evoluir, etc, etc, etc. Essa é a lógica do nosso tempo. A sociedade de desempenho faz de nós, seres humanos, uma empresa que sempre tem que vencer. Eu lembro muitos anos atrás, eu li uma revista que dizia alguma coisa do tipo: você, SA, você é a empresa, você tem que performar, você tem que lucrar, você tem que dar certo. É assim que esse mundo pressiona a gente. Nós não estamos autorizados a falhar. Nós não estamos autorizados a perder. Nós não estamos autorizados sequer a não querer crescer e melhorar. A gente não tem nem a liberdade de querer ficar na mesma, principalmente do ponto de vista econômico, né? A gente tem que estar sempre querendo, sempre, quanto que está a Selic, quanto que está isso, qual é a taxa, como está aumentando, está baixando. A gente é pressionado por todos os lados. E tem mais uma camada aqui que piora toda a coisa. Mídias sociais, celular, gente. Todo mundo. Você já viu alguém postando uma foto de desgraça? Hoje meu dia foi uma droga. Está aqui a foto, aqui, ó. Pum. Né? Você não receber coraçãozinho só para receber mãozinha de oração assim, né? Ninguém faz isso. Todo mundo só posta o que é coisa boa. Todo mundo está feliz, todo mundo está na praia, todo mundo está contente. Sabe, o pessoal não tem nem ruga mais, não tem nada defeito na pele, porque ainda tem os negócios que ficam os filtros. Todo mundo está perfeito, todo mundo tem que ser perfeito. Irmão, irmã, sabia que isso, essa lógica toda dessa sociedade do desempenho, essa sociedade que o Bill Churran vai dizer também, sociedade do cansaço, essa lógica, essa pressão, é o que nos faz vivermos constantemente em ansiedade e depressão. Nós temos demandado cada vez mais dos psiquiatras, dos psicólogos. Por quê? Porque a gente vai sendo pressionado, a gente vai sendo engolido por essa lógica. E a gente não consegue lidar com essa pressão toda. A gente não consegue se libertar disso tudo, para a gente ser livre, para a gente poder perder, para a gente não dar certo. Essa mensagem que eu estou falando, imagina, falar sobre perder, falar sobre não dar certo, é um negócio assim que soa absurdo até. Como que você vai para a igreja para ouvir que você é livre para perder? Como que você vai para a igreja para ouvir que você é livre para parar? Livre para puxar o freio de mão da existência, livre para descansar, livre para desligar, livre dessa lógica perversa dessa sociedade de desempenho que o filósofo aqui, ele fala, meu irmão e minha irmã. Eu queria te dizer, nessa noite, que há sabedoria no Evangelho, há sabedoria na lógica de Jesus, há sabedoria nas Escrituras, essa sabedoria milenar, para nos ajudar a caminhar de um jeito mais saudável no nosso tempo, no nosso mundo, para que a gente fique menos ansioso, para que a gente entre menos em depressão, para que a gente possa se cobrar menos, para que a gente possa viver uma vida mais saudável. E esse texto me parece que a gente tem algumas importantes lições do que está acontecendo aqui, que o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo, ao que me parece, ele está ensinando para a gente aqui, que o discípulo de Jesus, ele deve, ou deveria, saber discernir os valores do reino. Acho que aqui está um problema grave. As pessoas que dizem que seguem Jesus, que leem as Escrituras, que cantam louvores a Deus, que vivenciam a prática eclesiástica, religiosa e etc. Elas falam sobre Jesus, elas falam sobre o reino de Deus, elas falam sobre as coisas da igreja e do povo de Deus, só que elas não conhecem os valores reais do reino, elas não sabem discernir esses valores.
O povo aqui de Corinto, olha o que Paulo fala: vocês nomeiam juízes, os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Vocês terceirizam para quem não é do povo de Deus as coisas relativas ao reino de Deus que vocês deveriam saber conduzir. Vocês depositam a esperança de vocês na verdade, no direito que vocês têm, para um juiz. Uma coisa que vocês deveriam resolver dentro da igreja. Percebe a mudança de valor? Eles não sabem discernir que é dentro da comunidade de fé, daquilo que emana de Deus e do Evangelho, que a gente encontra fonte suficientemente boa para a gente dar conta das nossas questões internas da igreja, que a gente não tem que apelar para um juiz externo. Ou seja, é um povo aqui que se encontra perdido, gente. Perdido. Os caras estão que nem cego em tiroteio. Eles não entendem o reino de Deus. Eles não entendem o que é ser discípulo. Eles não compreenderam o Evangelho. É uma igreja que não compreendeu o Evangelho, que está distante dos valores do reino. Hoje não é tão diferente. Hoje tem gente que se diz de Jesus, que espera que o Estado, que a nação seja do Senhor Jesus, para daí sim o reino se manifestar. Não consegue compreender o que é o reino de Deus, e acha que pela força estatal, pela pressão política. Quem já ouviu falar em teologia do domínio aqui? Pouca gente, hein? Pouca gente. Essa lógica da teologia do domínio invadiu o Brasil, gente. Tem gente sendo instruída e ensinada diariamente que o papel do crente no mundo, sabe o que é? É dominar a cultura, é dominar o Estado, dominar a política, dominar a educação. Daqui a pouco vai ter até McDonald's de crente, gente. Porque os crentes querem tudo de crente. Então, a escola de crente, McDonald's de crente, filme de crente, Netflix do crente. E o povo não percebe que, na verdade, isso é mercado. Isso não tem nada a ver com o reino, tem a ver com o mercado. Há uma ilusão, não compreender o que é o reino de Deus. Pelo fato do filho estudar na escola do crente, pelo fato de só assistir Netflix de crente, e pelo fato de comer hambúrguer em hamburgueria de crente, acredita que isso é o reino de Deus. Só que chega na igreja e canta que o dia que ele der a reviravolta na vida, ele fala assim: vai ter sabor de mel. Vai ter sabor de mel. O que uma pessoa dessa entendeu sobre o reino, entendeu sobre Jesus? Está perdida, não sabe discernir os valores do reino de Deus, meus irmãos. E eu quero aqui reforçar que toda lógica, seja ela religiosa ou não, que fomenta a avareza, desejo por dinheiro, desejo por bens, que valoriza o líder espiritual que está com um relógio de 30 mil no pulso. Isso é pecado. Pecado, meu irmão. Toda lógica religiosa que nos torna pessoas presunçosas, arrogantes, sectárias. Isso é pecado, meu irmão. Toda igreja, toda pregação, seja ela de quem tiver o status de mais santo que você achar, se instiga você a manter a pose nesse mundo, a se achar alguém superior aos outros, melhor. Você vai prosperar, e você vai crescer, e você vai poder isso e aquilo.
Meu irmão, essa lógica é pecado. Isso não tem a ver com o reino de Deus. Isso não tem a ver com o evangelho. Não tem a ver com o evangelho. Porque ao que o apóstolo Paulo nos diz, e o segundo elemento que eu quero destacar, o discípulo de Jesus é alguém que sabe perder nesse mundo. É alguém que sabe perder, que está disponível para perder. Diz assim o texto: o fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Olha que interessante. Paulo diz que eles são derrotados pelo fato deles irem para o tribunal para ganharem. O fato de você judicializar contra o seu irmão uma questão que você pode até ter o direito. Para o Paulo, a derrota está ali. Está ali. Porque quem é o vencedor dentro da ótica do reino de Deus? É o que tem a disponibilidade para perder. É para quem viveu uma experiência de Jesus, aquilo que o Novo Testamento chama de metanoia, uma mudança de mente, de tal modo que os nossos valores, eles são radicalmente alterados na nossa alma. Os valores do reino de Deus, eles são diferentes dos valores deste mundo. E eu insisto, mesmo esses valores religiosos que são difundidos por aí, a gente está falando aqui de uma igreja complicada. Se lá no primeiro século tem igreja complicada, eles estavam pertinho da época de Jesus, que Jesus viveu. Imagina a gente 2000 anos de distância, não vai ter? Vai ter igreja complicada, nós talvez sejamos complicados, e a gente precisa discernir e perceber que ser discípulo de Jesus é abraçar outros tipos de valores, outra lógica. Ser discípulo de Jesus é ser capaz de negar a si mesmo. Ser discípulo de Jesus é entender que para a gente nascer, para a gente viver, a gente tem que morrer. Ser discípulo de Jesus é compreender e assimilar que nós temos de ser os últimos e não nos degladiarmos para sermos os primeiros. Ser discípulo de Jesus é entender que a gente não está aqui nesse mundo para nós sermos servidos. Sermos servidos. Nós estamos nesse mundo para servir. Jesus nos ensinou de maneira tão clara, lavando os pés dos discípulos. Como o Senhor, mestre, vai lavar o meu pé? Se eu não lavar o seu pé, não tenho parte com você. Então lava tudo, né, Pedro, mais uma vez exagerado ali falando, né? Então taca água em tudo, me batiza, mestre. Se o nosso mestre é lavador de pé de Judas Iscariotes, de Pedro que nega Jesus 3 vezes, de gente que está querendo pegar em arma e ir para o palco com Roma, de gente tão complicada, como que a gente vai querer ser o melhor, o maioral? A gente está aqui para ser servo. Você quer ser o maior no reino, você tem que aprender a ser o menor na vida. O que isso significa, meu irmão e minha irmã? Que nós temos de entender que viver nesse mundo é viver contrário aos valores desse mundo. É a disponibilidade da nossa parte para a gente poder tomar prejuízo. É a liberdade de nós sermos realmente livres para a gente ser derrotado à luz dessa lógica toda. É nos libertarmos para a gente poder amar aqueles que nos querem mal. Percebe como sou uma loucura?
Você está me ouvindo? Está soando aí na sua cabeça, no teu interior, uma insanidade. Eu sei que está. Mas isso é o reino. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não tem lugar para arrogância, não tem lugar para prepotência, não tem lugar para gente que quer, sabe, tem sede de vitória. Já ouviram aquelas frases dos crentes? É só vitória. Só vitória. A gente devia fazer assim 7 semanas da campanha da derrota. O mês da campanha do carregue a tua cruz e negue-se a si mesmo. O mês da campanha do vou morrer para que os outros possam viver. O mês da campanha do partilhe os teus bens. Fique mais pobre. Eita Deus, hein? É difícil, né? Percebe? Só uma insanidade. Onde você vai ver isso? Pastor, você está querendo esvaziar a igreja? Pastor, o que você quer? Eu quero pregar o evangelho, eu quero ser fiel ao evangelho. Porque meu irmão, minha irmã, a gente está vivendo uma lógica religiosa mundana. Nós estamos vivendo uma lógica religiosa neoliberal. Nós estamos vivendo uma lógica religiosa em que, em nome de Jesus, cada um está virando uma empresa, um negócio. Nós nós já viramos, infelizmente, mercado. E o nosso coração e a nossa alma, muito provavelmente entrou nessa brincadeira e nesse jogo. E a gente está perdendo a nossa alma, a gente está perdendo a nossa saúde. A gente está sendo pressionado por todos os lados e a gente não está conseguindo resistir igual o apóstolo Paulo resistia, mesmo diante de todas as dificuldades que ele passou. A gente está ansioso, a gente está depressivo, a gente não consegue dormir à noite direito, a gente está doente, a gente não tem paz na alma. Sei lá, sabe, gente, eu não quero dizer que todo mundo que é crente vai ser 100%, óbvio que não. Não somos desses. Mas eu acho que podia estar a régua um pouquinho melhor, né? Acho que o fato de nós sermos de Jesus e caminharmos com Jesus, nós podíamos, deveríamos, e temos todas as possibilidades para sermos pessoas mais pacificadas, mais leves, mais tranquilas, mais de boa. E muito pelo contrário, às vezes a pilha das vitórias gospels nos levam para uma corrida ensandecida, em que a gente não para. E o que deveria ser uma reunião para nos trazer paz, é na verdade um lugar que alimenta o nosso ego. E faz a gente ir para o mundo e jogar o jogo do mundo. E correr igual o mundo corre. E fazer do mesmo jeito que o mundo faz. E trabalhar na mesma lógica que o mundo trabalha. O discípulo de Jesus, por fim, eu destaco, ele não joga o jogo do mundo. O que Paulo fala aqui? As 2 perguntinhas últimas que eu reforcei na primeira leitura. Por quê? Olha a pergunta dele. Olha a pergunta do apóstolo Paulo para a igreja, gente. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Poxa, gente, por que você não escolheu? Vocês não são discípulos de Jesus? Vocês não falaram que seguem a Jesus de Nazaré? Vocês não são o povo de Deus? Vocês não são igreja santificada no Espírito? Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em outras palavras, o que ele está dizendo assim, por que a gente vira e mexe, é grosso quando a gente é atendido mal em algum lugar, em algum restaurante, em alguma coisa que acontece e dá errado na vida? Ih, ouviu?
Por que quando a gente toma um prejuízo financeiro, a gente não fica de boa? Por que quando o outro colega do emprego é promovido e a gente não é promovido, por que a gente não fica feliz com ele? Por que quando o nosso parente, ele dá certo na vida e a gente não dá, por que a gente não fica em paz? Por que quando o nosso irmão da igreja troca de carro, a gente não vibra em alegria genuína porque ele se trocou, mesmo que você esteja a pé? Porque quando o nosso colega, ele vive uma ascendência profissional, a gente não, puxa vida, que legal. Por que a gente não aceita e se liberta para poder sofrer tranquilamente? Por que a gente não tem o nosso coração pacificado para a gente tomar os prejuízos na vida, de tal modo que aquilo não nos afete, de um jeito que a gente fica sem dormir, que a gente fica ansioso, que a gente tem que vencer, e eu tenho que postar mais, eu tenho que tirar mais foto, eu tenho que tirar foto da minha comida, tirar foto de tudo, tudo tem que ser perfeito. Por que eu não paro de postar? Por que eu não saio das mídias sociais? Mas pastor, está todo mundo lá, e nós somos todo mundo. A gente é todo mundo. Nós não somos o povo de Deus. Não estou falando para você sair necessariamente, mas às vezes isso te faz mal. Toma uma atitude, sai. Irmão, irmã, o discípulo de Jesus não joga esse jogo. O alvo da nossa maturidade, do nosso crescimento espiritual, se a gente deseja caminhar para crescermos espiritualmente, para amadurecermos espiritualmente, a gente tem que superar essa lógica. Nós não deveríamos sequer fazer esforço para lutar contra ela, porque quanto mais maduro a gente for espiritualmente, menos esse jogo a gente vai jogar. A gente simplesmente vai ficar de boa. A gente simplesmente vai ser como Jesus na vida. Nós simplesmente vamos viver a vida cristã. E ficar tranquilos nos momentos em que a gente tem perdas. Nos momentos em que a gente é derrotado. Nos momentos em que a gente sofre até uma injustiça. Um pastor amigo, querido, muitos anos de ministério, ele me ensinou uma coisa. Pastor Caio Fábio, imagino que alguns conhecem aqui. Pastor Caio disse uma vez o seguinte, ele falou assim, você tem que acordar todo dia. Acordar, orar assim, né, para Deus e para o universo escutar. Eu te perdoo, universo. Eu perdoo, tudo e todos, eu perdoo. Aí quando te fecharem no trânsito, aquele cara já está perdoado, já está de boa, você não precisa perder a paciência. Quando você tomar um prejuízo nos negócios, você já está tranquilo, você já perdoou tudo. Você já se perdoou das suas falhas. Quando você não for o melhor nas coisas, está tudo bem. Você já está livre. Irmão, irmã, talvez a ansiedade, talvez a depressão, por conta da vontade de ser aquilo que você não consegue ser, talvez está à espreita. Talvez já te pegou. Talvez você já precise, inclusive, ir no médico, para poder tratar da pilha que está a tua alma. Talvez o cansaço de sempre ter de performar, ele já está se tornando algo insuportável dentro de você. E eu quero te dizer, com todo temor, meu irmão e minha irmã, nós não fomos feitos para aguentar esse tranco. É muita pressão. É desumano. É desumano. Nós não vamos ter uma vida perfeita, instagramável.
Não vai rolar. A gente vai sofrer na vida, a gente vai ter derrotas na vida, tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, e está tudo bem. Tem hora que a gente se destaca, tem hora que a gente não se destaca, e às vezes a gente é mediano mesmo, e vai ser a vida toda assim. Está tudo bem. Você não é feito para trabalhar com uma lógica empresarial dentro do seu ser. Nós não fomos criados para isso. Nossa alma não é um razonete que tem que estar no verde toda hora, em que o crédito tem sempre que superar os débitos. A nossa alma não é que ela só tem débito e não tem crédito, ela não tem razonete. Não tem contabilidade na nossa alma. Ela não foi feita para jogar esse jogo. Com todo respeito, Ronaldo, você tem que mandar embora o contador do teu interior. Aí, ó. Manda ele para a rua. Exorciza ele. E se abre para o Espírito Santo, meu irmão. Se abre para o Espírito de Jesus, meu irmão e minha irmã. Sabe? O que a gente acha, esse é o convite dessa noite, da gente ser discípulo de Jesus? Da gente pegar aí para a vida, um parzinho de sandália, uma capa, um cajado, com essa leveza, dando graças pelo pão de cada dia. É isso, o Evangelho é isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado pelo pão. Obrigado pelo agora. Obrigado pelo hoje. Obrigado pela provisão. Obrigado pela porção que o Senhor me dá agora. Obrigado, Senhor. Quero te convidar nessa noite a deixar o Espírito Santo falar a tua alma. E sentir, experimentar, irmão e irmã, o alívio e a libertação de ser um discípulo daquele que é manso e humilde de coração. Aquele que diz: venham a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, vocês que estão nessa sociedade do desempenho. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Venham a mim, vocês que estão cansados dessa contadoria interior. Venham a mim. Venham a mim. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Aproveita esse momento, meu irmão e minha irmã, para silenciar na presença do Senhor. Se perguntar de onde vem tanto